meu nome é Alex Kadiri e estamos mais uma vez em meu canal História na Mente, trazendo para você aquela sequência de episódios do Desenrola Professor. E lembrando a você que ainda não é inscrito em meu canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu likezinho porque é super importante para engajar o canal. E não esquece de ativar o sininho porque é super importante, gente. Porque quando eu postar alguma coisa aqui, vocês vão ser avisados automaticamente. E hoje nós vamos estar dando continuidade aos episódios do Desenrola Professor, como eu falei, e trazendo para você tudo sobre a história do Brasil, sobre a colonização, sobre o governo geral. Tem episódios abertos aí para trás, é bom você dar uma olhadinha, porque vai cair muita coisa no Enem, vai servir para você fazer um concurso, vai servir para você fazer um pré-militar. Então, não deixa, gente, de dar uma olhadinha lá para trás. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante. É um assunto que ele deu seguimento do Tratado de Madrid. Ele deu seguimento, pulou agora para os dois marcos principais que ocorreram no Brasil, os dois marcos históricos do Brasil, que foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e a chegada da família real aqui no continente brasileiro, né? Na verdade. No vídeo de hoje vamos explorar dois momentos históricos do Brasil, que foi a transferência de capital e a chegada, a transferência de capital, gente, é bom falar a data porque a data ela fixa na cabeça, né? A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi em 1763. É bom você gravar 1763, porque você gravando as datas fica mais fácil depois de você fazer aquele mapazinho mental especial que vai te ajudar a lembrar na hora que você fazer sua provinha. E a chegada da família real portuguesa, que foi em 1808. Que levou o país como condição do Reino Unido de Portugal, que teve aquela frasezinha Brasil e Algarves. Então vamos dar continuidade. No ano de 1763, uma decisão estratégica foi tomada para transferir a capital do Brasil a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Esse movimento teve um objetivo muito importante. Qual foi esse objetivo? O objetivo dele foi de fortalecer a presença portuguesa no Brasil, garantir uma posição defensiva e estratégica e impulsionar o desenvolvimento econômico e uma posição ofensiva, né, de estratégia. Que o Brasil ele ficou, quando trouxe, na verdade, a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ali teve um ponto estratégico, porque o Brasil, o Rio de Janeiro, ele é centralizado no litoral. Então ele tinha uma visão ampla de quem ia para o Nordeste e tinha uma visão ampla de quem ia para o Sul. Então, essa visão, os líderes na época tiveram essa perspectiva de estar adotando essa estratégia, porque ela ia ajudar mais tarde Portugal a se consolidar e se estabelecer como reino aqui no Brasil. Vamos explorar os motivos por trás dessa mudança. Vamos explorar qual foi o impacto e o crescimento, um impacto que teve, né, no crescimento do Rio de Janeiro como uma das principais cidades brasileiras. Esses dois momentos, gente, é bom frisar isso, esses dois momentos históricos são fundamentais para compreender a formação e a evolução do Brasil como nação. Ponto. Hoje nós vamos mergulhar em detalhes fascinantes. Vamos analisar os contextos políticos, vamos analisar os contextos sociais da época e explorar consequências desses eventos para a identidade e o desenvolvimento do país. Bom, com a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, teve diversas motivações e teve um impacto significativo na história
e no desenvolvimento do país, como eu falei. Vamos entender melhor esses aspectos históricos e curiosos desse período? Vamos lá. Primeiro de tudo, posição geográfica estratégica. Lembra que eu falei? O Rio de Janeiro ele estava localizado em uma posição mais centralizada no litoral brasileiro, o que facilitava o controle e a defesa das rotas comerciais. Lembra que eu falei isso? Além de garantir uma melhor proteção contra possíveis ataques estrangeiros. Foi aquela visão que eu falei que os líderes tiveram, que o Rio de Janeiro era uma cidade estratégica, ele tinha uma visão ampla do litoral todo, que seguia para o Nordeste, e do litoral que seguia para o Sul, dando a eles essa visão de definir estratégia que poderiam ser tomada para defender ou então mesmo para controlar as rotas comerciais. Aí veio, gente, também outro ponto principal, que foi o crescimento econômico. O Rio de Janeiro é uma região em expansão, com um porto natural e vantajoso. O porto era bem amplo. E uma localização propícia para comércio marítimo, como eu falei lá. A transferência da capital para lá visava impulsionar o desenvolvimento econômico da região, que mais tarde, gente, beneficiou o comércio e a indústria local. Esse foi um dos pontos principais. E outro ponto principal foi a melhora de infraestrutura. Aliás, foi uma melhor infraestrutura que ocasionou para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já possuía uma infraestrutura mais adequada para acomodar a corte e os órgãos administrativos do governo. Com essa transferência, ela aumentou, porque foi construídos prédios públicos, igrejas, residências, e sem falar na reurbanização da cidade, que avançava, né? E avançava em comparação a Salvador. Porque o Rio de Janeiro ele despontou, né? Na urbanização, na construção de prédios que dariam moradas, né? Residências também para dar morada, sem falar nas igrejas e os prédios públicos que foram construídos na época. E é lógico que teve curiosidades, fatos importantes da época de alta relevância, na verdade, né? Que vão ser comentados aqui. Como eu falei ali, a transformação e a paisagem urbana. Essa transferência, ela impulsionou, como eu falei, a expansão e a modernização do estado do Rio de Janeiro, que foram realizadas urbanização com construção também de avenidas. É bom estar destacando isso, não só avenidas, mas praças, palácios, que também foram construídos para aconchegar ou acomodar futuros líderes que viriam conhecer, né, o Brasil, ou até mesmo um ponto específico que daqui a pouco nós estaremos falando, que foi a chegada da família real. Lembra que eu botei lá no tópico lá em cima sobre isso? Então, isso é um ponto principal, que foi a construção e a acomodação futura, né? Na verdade, para esses líderes que estariam vindo para o Brasil. Tanto a família real como os outros monarcas que poderiam estar visitando o Brasil. Impacto na cultura e nas artes. Olha só, hein? A presença da corte portuguesa, em consequência, né, de mais tarde eles estarem vindo, trouxe consigo um grande número de artistas, intelectuais e cientistas. Essa efervescência, se podemos dizer assim, cultural, influenciou o desenvolvimento das artes, da literatura, da música, das ciências no Brasil. Outra coisa que é muito importante falar, gente, a ciência, que até hoje ela está sendo um marco, né? Um marco na vida dos brasileiros, porque ela é muito importante, gente. Não podemos negar a ciência. E existem relevâncias, né,
existem relevâncias finais da transferência, algo que marcou, algo que aconteceu, que impulsionou, como eu falei, né? A consolidação do Rio de Janeiro como centro político e cultural. Nós vamos falar exatamente desse tópico. Com a transferência da capital, a cidade ela passou a ser centro político administrativo do Brasil, uma posição que se manteve após a independência. Além disso, a influência da corte portuguesa impulsionou muito a cultura artística da cidade, como eu falei ali atrás, né? Deixando um legado que se mantém até os dias de hoje. Nós podemos ver hoje em dia, você vai no centro do Rio, e lá a gente pode ver vários artistas se apresentando nas praças, nas ruas, sem falar dos prédios, né, que cooperou, né, para isso também, para abrigar várias exposições de artistas, para abrigar também como temos lá o Museu do Amanhã, que abriga várias artes. Temos também a Quinta da Boa Vista, onde tem um museu, onde tem a casa, né? A Casa dos Monarcas, e impulsionou nesse ponto de vista, que o Rio de Janeiro ele passou a ser berço, né, dos artistas, mais tarde da música e depois da ciência, que foi crescendo gradativamente. É lógico que teve um impacto de desenvolvimento no Brasil nessa era. Com essa transferência, gente, quando eu friso bem a transferência, porque eu estou afirmando que houve alguma coisa, tipo assim, afirmando alguma coisa que ocorreu, que deu ênfase a melhoras para aquele estado nessa época. Por isso que eu friso bem essa parte. Com a transferência, eu sempre gosto de frisar essa parte. Com a transferência da capital, que contribuiu para o desenvolvimento econômico do Brasil, nós podemos ver que a cidade do Rio de Janeiro se tornou um importante centro comercial e industrial e também portuário. Ali nós vamos ter vários aspectos que deu um crescimento na economia e no comércio com outras regiões. Com esse impulsionamento, as regiões adjacentes, elas conseguiram também, né, se sustentar, porque com outros comércios, com os comércios vindo para a zona portuária, se expandiu. Ele se expandiu para outras cidades, na verdade, né? E teve esse impacto fundamental para o crescimento, né, do Rio de Janeiro como economia, como comércio e como indústria. E agora, gente, nós vamos falar de outro ponto específico que foi citado, né, na verdade, no começo, que foi a chegada da família portuguesa ao Brasil em 1808. Foi um marco da história do país. Ponto. Com a invasão de Portugal sofreu uma invasão terrível, governada pelo Napoleão Bonaparte. Não sei se todos conhecem isso nessa história, que as tropas napoleônicas, na verdade, elas perseguiram a família real. E a família real, como ponto estratégico, resolveram sair. Eles já estavam com a corte, com a colonização em andamento aqui no Brasil, então eles acharam melhor usar isso como estratégia. Meteram o pé para o Brasil. O príncipe regente era Dom João VI. Embarcou, gente. Eles embarcaram
rumo ao Brasil e sem olhar para trás. Sem olhar para trás, deixaram os portugueses, como diz o ditado, farinha é bom, mas pro meu pirão, né? Primeiro pro meu pirão, depois pros outros. É aquele ditadozinho, né? Que mamãe e vovó sempre falavam. E mais tarde, aliás, mais tarde não. Quando eles vieram para o Brasil passou a ser sede do Império Português. Este acontecimento teve uma série de consequências e curiosidades que mudaram o destino do Brasil. Nós vamos por parte para poder entender bem essas consequências. Primeiro de tudo, a abertura dos portos brasileiros. Uma das primeiras medidas tomadas pela corte foi a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional. Essa decisão, conhecida como abertura dos portos a nações inimigas, aliás, a nações amigas, rompeu com o antigo pacto colonial, permitindo o livre comércio entre Brasil e outras nações. Essa abertura foi fundamental para estimular a economia brasileira, ampliando as possibilidades de negócio e fortalecendo a relação comercial com diferentes países. Esse foi um dos pontos que trouxe mais relevância para o Brasil nessa época. Teve também a fundação de instituições culturais e científicas, que também foi um dos pontos principais. Teve vários pontos, né? Só que nós vamos classificar alguns aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Que foi diversas instituições que foram criadas nessa época. Diversas instituições científicas e culturais fundadas no Brasil. Uma delas foi o Real Jardim Botânico. Por exemplo, foi criado no Rio de Janeiro e se tornou um importante centro de pesquisa e conservação da flora. Nós temos esse primeiro ponto. O segundo foi a Biblioteca Real, também foi estabelecida, hoje conhecida como Biblioteca Nacional, sendo uma das mais antigas do continente americano. Aliás, essas instituições contribuíram para o desenvolvimento cultural e científico do país. Gente, me perdoe porque eu estou ainda com um resquício da gripe, então, de vez em quando, eu vou dar uma passadinha na mão aqui. Vamos lá, vamos dar sequência com outro ponto principal. A transformação do Rio de Janeiro. Lembra que a transferência que eu falei lá no começo e tal, deu uma relevância muito boa para o Rio de Janeiro. E com a chegada da família real, acelerou mais ainda o desenvolvimento e a urbanização do Rio de Janeiro. Lembra que eu falei que foram criados avenidas, praças, edifícios públicos? A cidade se tornou capital do Reino Unido, gente. Depois desses acontecimentos todos com a cidade, olha como que o Rio de Janeiro era importante na época. Ela se tornou capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E recebeu investimento para melhorar sua infraestrutura e serviços, ela se tornou, gente, uma cidade cosmopolita e culturalmente diversa. Outro aspecto principal que ocorreu nesse período foi a influência na independência do Brasil. A permanência da corte no Brasil por mais de uma década teve um impacto significativo no processo de independência do país. Isso nós temos a compreensão que a qualquer momento ia acontecer. A presença da corte e a abertura dos portos contribuíram para a intensificação das relações comerciais entre Brasil e outras nações, além de estimular o desenvolvimento de uma elite intelectual e política brasileira. Esses fatores foram fundamentais
para o movimento que resultou na independência do Brasil, proclamada em 1822. Quando eu falo que esse acontecimento estava com um prazo marcado, é porque a qualquer momento o Brasil ele se edificaria e assim a família real, quando precisou voltar para Portugal, porque Portugal Napoleão já tinha sido vencido em batalha, então Portugal ela tinha que voltar com seus reis. Então o Brasil ele ficou com um príncipe regente, na qual a um certo ponto, como diz a história, e nós lendo conseguimos entender que uma hora ia acontecer esse grito de independência. E em 1822 foi proclamado. Outro aspecto importante, gente, foi o legado histórico e cultural que trouxe, né, com a chegada da família real portuguesa, que foi bem marcante para o Brasil, na verdade. Foi a influência portuguesa que se reflete até hoje. Ela se reflete até hoje em diversos aspectos, como a língua, a arquitetura, a gastronomia, as tradições culturais. Isso tudo veio com a família real. Além disso, a presença da corte estimulou a produção artística literária, com o surgimento de importantes obras e movimentos culturais no período. Com a chegada daqueles artistas, né? Eu cheguei a citar alguma coisa no Tratado de Madrid. Cheguei a citar alguma coisa. Meus queridos, em resumo, agora nós vamos para o resumo. A chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 teve consequências significativas para o país. Além de abrir novas oportunidades comerciais, fortalecer a infraestrutura e promover o desenvolvimento cultural, esse acontecimento marcou o início de uma nova era na história do Brasil. Podemos se dizer assim, né? Porque o Brasil ele passou a ser visto com outros olhos pelos outros países, né? Na verdade, porque Portugal ele tinha uma presença, né? Ele tinha uma presença, tinha tratados com outros países. Então, Portugal ele devagar estava fortificando o Brasil. Ele estava criando, na verdade, aspectos que promoveriam mais tarde uma consolidação, um enraizamento do Brasil como país, podemos dizer assim, como um país independente. Como um país independente, porque o Brasil ele virou um país independente depois. Então, para você que gostou, queridos, eu sei que ele foi um pouquinho curto e realmente esses assuntos que se referem à colônia, ao Brasil, a gente não consegue buscar muita coisa, porque eles são meio que podemos dizer assim, eles ficam meio escondidos, entendeu? A gente não tem muito acesso. Não sei porquê, mas podemos dizer que pela importância que ainda existe a família da corte, né? Eles ainda têm as suas histórias um pouquinho presas. E a gente vai filtrando para ver o que consegue trazer para vocês. Porque mais tarde ainda vou falar mais alguma coisa aqui sobre ainda a família, sobre o Brasil. E a gente vai falar de outros assuntos que vão ser relevantes para você. E de vez em quando eu vejo na internet sobre a família ainda, sobre os descendentes, né, que estão aí,
que existem, de vez em quando eles lançam alguma coisa na internet, a gente consegue pescar alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas nem sempre a gente consegue pescar tudo. Entendeu? Mas para você que gostou, para você que quer dar uma impulsionada no canal, não esquece de ir lá, dar aquela curtida, não esquece de se inscrever, que é importante, gente, é importante para impulsionar o canal. Me ajuda, gente, me ajuda a monetizar, porque tá difícil porque infelizmente filha de professor, vocês sabem que não é fácil, né? Não é fácil. Então, dá aquela forcinha aí pro seu amigo. E não esquece, gente, aquela frase que eu gosto sempre de dizer. Um beijo na sua mente, porque a sua mente é responsável pelo seu conhecimento. Valeu, fica com Deus e boa tarde, boa noite ou